Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia dá-nos diariamente, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães por seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso digo a vocês: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. O Senhor nos abençoa nesta hora. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Ensina-nos para que nós possamos cumprir a Tua vontade em nossas vidas. Louvado e bendito seja o Teu nome para todo sempre, e que a igreja do Senhor diga amém. Nós vamos, a partir de hoje, pelos próximos domingos à noite, falar a respeito do que o Senhor falou conosco na semana de jejum e oração. A semana de jejum e oração foi um derramar sobrenatural de Deus sobre nós. E eu creio que o que o Senhor falou conosco precisa ser compartilhado com toda a igreja. No primeiro dia de jejum e oração, nós nos debruçamos sobre este texto, nos lembrando de que o povo de Deus precisa voltar a ter fome e sede do Senhor. É interessante notar que muitas pessoas chegavam até Jesus e pediam muitas coisas a Ele. Algumas pessoas pediam para serem curadas, outras pessoas pediam pela libertação espiritual de um ente querido, né? Maria pediu para que Jesus salvasse um casamento, e Ele transformou água em vinho. Mas pedir a Jesus para ensinar a orar, só os discípulos fizeram isso. Só os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, ensine-nos a orar. Porque nem todo mundo entende a importância da oração na vida do cristão.
Oração não é um compromisso, oração não é uma obrigação. A oração é algo do qual nós precisamos para a nossa sobrevivência. O que acontece se você parar de beber água? O que vai acontecer se você parar de beber água? Passado alguns dias você vai morrer. O que acontece se você parar de comer? Passado alguns dias você morre também. A mesma coisa é a oração. O crente que para de orar, ele vai morrer espiritualmente, porque a oração é o momento no qual nós falamos com Deus. E é interessante que aqui, quando os discípulos vão pedir a Jesus para que ele possa ensiná-los a orar, o que Jesus estava fazendo? Está aqui no texto. Ó. Ele estava fazendo o quê? Orando. O Filho de Deus, Todo-Poderoso, ele estava em oração. Porque a oração é a única ferramenta que nos conecta com os céus. A oração é o único momento em que nós vamos estar ligados com o Pai. Como nós vamos estar ligados ao Pai? Se Ele é Espírito. Somente de uma forma espiritual. E a oração consegue fazer isso. Agora, quando os discípulos pedem para Jesus ensiná-los a orar, Jesus mostra um caminho de oração. E quando Jesus mostra um caminho de oração, ele abre uma porta que até então estava fechada. Para os judeus, Deus era uma figura muito distante deles. Sabe quem os judeus consideravam como pai? Abraão. E eles achavam que Deus, ele era regional, ele estava apenas em um lugar. Tanto é que quando Jacó, ele foge de Esaú, ele foge da casa do seu pai com medo de Esaú matá-lo por conta daquele episódio de que ele roubou, vamos dizer assim, a bênção do seu pai. Ele se fantasiou de Esaú, e Jacó, ao invés de abençoar Esaú, e Isaac, ao invés de abençoar Esaú, Isaac abençoou Jacó. E Esaú ficou tão furioso que queria matá-lo, e Jacó tem que fugir da casa do seu pai. E quando Jacó foge, ele acreditava que não estava fugindo apenas da presença da sua família, mas ele achava que estava fugindo da presença de Deus. Tanto é que quando ele chega em Betel e ele tem aquela visão da escada e dos anjos subindo e descendo, ele diz: Deus está aqui e eu não sabia. Porque ele achava que tinha deixado Deus para trás. E Deus estava dizendo para Jacó: aonde você estiver, eu estarei com você. Então Jesus está abrindo essa porta. Olha, quando você orar, você precisa entender que a oração vai levar você a ter intimidade com Deus. Tanto é que Jesus começa a oração dizendo o quê? Pai. Orar é conversar com o Pai. Orar é abrir o coração com o Pai. Orar é dizer para o Pai tudo aquilo que você está sentindo. Meu irmão, minha irmã, isto é extraordinário e libertador. Porque Jesus está abrindo um caminho para que a gente possa orar e falar com Deus sobre qualquer coisa que esteja nos afligindo. Você pode dizer amém? Não há nada que você não possa levar ao Pai em oração. Nada. Tudo é permitido levar a Deus em oração. Qualquer assunto, qualquer problema, qualquer tribulação, qualquer angústia. Jesus está dizendo: Pai. Agora, é interessante notar que a oração ela tem uma dinâmica.
Primeiro, Jesus nos ensina a cumprir a vontade do Pai. Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ou seja, Jesus está colocando na dinâmica da oração o reino de Deus em primeiro lugar. E isso tem que estar claro nas nossas mentes. Para vivermos a vida cristã e para termos uma vida de oração, o reino de Deus tem que vir sempre em primeiro lugar. Não é o que eu quero. Jesus não disse: o pão nosso de cada dia dá-nos diariamente, perdoa-nos os nossos pecados. Jesus não disse isso primeiro, disse? Não. Primeiro ele disse o quê? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Essas coisas vêm em primeiro lugar. O reino de Deus sempre vem em primeiro lugar. E Jesus disse que quando nós colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Precisamos, meus irmãos, através da oração, colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E aí sim, temos espaço para pedir pelas nossas necessidades, pelo pão nosso de cada dia, pelo perdão dos nossos pecados, para que Deus nos livre de toda e qualquer tentação. Aí sim podemos falar dos nossos problemas. Mas o reino de Deus, ele vem em primeiro. Agora só ora quem tem fome de Deus. Só come quem tem fome. Só bebe quem tem sede. Quem não tem fome, não come. E quem não tem sede, quem não ora, é porque está faltando fome de Deus. E se não há fome, é porque provavelmente nós estamos nos alimentando de outras coisas. Algo está ocupando o nosso tempo e enchendo o nosso espírito, que não são as coisas de Deus. Precisamos estar alertas, meus irmãos, para que a nossa vida esteja de acordo com a palavra. Como eu disse, oração não é uma obrigação. Comecei o dia, orei, pronto, eu já cumpri a minha obrigação hoje, né? Na minha lista de afazeres, eu já dei um risquinho. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele vai dizer que nós temos que orar em todo o tempo. Ele vai dizer que nós temos que orar na carne e também no espírito. Ele vai dizer que o tempo todo nós temos que estar ligados com Deus. A oração não é uma obrigação que você foi lá, fez e acabou. Não, o servo de Deus, ele passa o dia constantemente ligado com o Senhor. Posso ouvir um amém? Isso é oração. Estar o tempo todo ligado, conectado, usando a linguagem militar. O soldado, ele tem que estar em contato com o quartel-general o tempo todo. Porque a partir do momento que ele perde a comunicação, ele está sozinho, ele está abandonado no meio da batalha. A segunda coisa que nós aprendemos aqui no texto é que oração também é um compromisso. Jesus fala a partir do versículo 5 até o versículo 8 de uma pessoa que recebeu uma visita na sua casa e foi lá pedir ajuda para poder alimentar a pessoa que tinha acabado de chegar. Ele disse aqui no final do versículo 5: amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. Na sua dificuldade para oferecer algum alimento para aquele amigo que acabou de chegar, ele foi recorrer a alguém, contando que aquela pessoa iria cumprir o compromisso de ajudá-lo. Mas a resposta que ele recebeu foi uma resposta contrária.
Qual foi a resposta que ele recebeu do seu amigo? Aqui no meado do versículo 7. Deixe-me em paz. A porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Quantas vezes nós oramos, a resposta não vem, e o que a gente faz? Quando a gente começa a orar por alguma coisa e a resposta não chega, o que na maioria das vezes a gente faz? Seja sincero. A gente para de orar. Só que oração é um compromisso. Recebendo a resposta ou não, você tem que continuar. No versículo 8, Jesus disse: digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo do que tiver. O cristão, ele não para de orar quando ele encontra um obstáculo, porque a vida do cristão é uma vida de compromisso em oração. Meus irmãos, se você parar de orar no primeiro obstáculo que você encontrar, você vai parar de orar o tempo todo. Porque a gente começa a orar, a batalha se levanta, e a gente tem que continuar buscando, clamando, perseverando em oração, porque oração também é um compromisso. Se eu preciso ter fome para poder orar, eu também preciso ter um compromisso com Deus de estar buscando a Ele, recebendo ou não a resposta que eu pedi. Eu compartilhava com a igreja que quando nós compramos o nosso apartamento, felizes, né, com a porta que Deus abriu, é um apartamento que muito nos abençoa até hoje, que nós continuamos morando no mesmo apartamento. Estávamos felizes com a compra daquele apartamento, tudo deu certo, fizemos uma reforma que a gente precisava fazer, e nas primeiras semanas, quando nós nos mudamos, a gente chegou na janela e o nosso apartamento estava de frente para uma escola infantil. E a Adriana, a professora, falou: puxa, que bênção, uma escola de crianças aqui, logo em frente onde a gente está morando. Quando chegou de noite, nosso apartamento é de segundo andar e a gente via por cima do muro da escola. De dia era uma escola e de noite havia atividade de um centro espírita naquele lugar. Um homem andando de capa, cartola e tridente, fazendo trabalhos naquele lugar. E nós começamos a ver aquilo e falar: Senhor, o que é isso? E o Senhor dizia para nós: ore, clamem por esse lugar. E nós entramos numa batalha de oração. Eu lembro que eu fiquei 1 ano jejuando e orando por aquele lugar. Cara no rosto no chão, no pó. E no meio desta batalha, eu lembro que o Senhor me mostrou um demônio. Literalmente, Ele me deu a visão do demônio que agia naquele lugar para onde nós nos havíamos mudado. E eu, sem saber, porque eu não comentei com a Adriana, ela disse que depois de um tempo que a gente foi conversar, e a gente acabou um contando para o outro. Enquanto eu estava orando, jejuando, e Deus estava me mostrando o demônio contra o qual nós estávamos lutando, ela estava deitada na cama do nosso quarto e o demônio apareceu do lado dela. E quando ela começou a descrever o demônio, era exatamente o mesmo demônio que Deus havia me mostrado. Uma batalha espiritual. Depois de 1 ano de jejum e oração,
Aquele lugar que quando a gente se mudou, a gente não sabia, era um lugar, era uma esquina onde tinha muita confusão, brigas. Depois de um ano, aquele cenário mudou. Hoje é um lugar de paz, porque a presença de Deus está naquele lugar. E eu lembro que há pouco tempo atrás, tem um larguinho assim, perto de onde a gente mora, e eu estava de noite no meu quarto vendo televisão, aí senti um incômodo no coração, aí levantei, abri a janela, tinha um pessoal querendo colocar um trabalho ali na pracinha. Eu falei, aqui não, Satanás. Comecei a orar e repreender em nome de Jesus. Daqui a pouco a mulher que estava com a roupa lá tentando trabalhar, ela parou, olhou para mim assim, reuniu tudo, entrou no carro e foi embora. Falei, aqui não. Este lugar pertence ao Senhor. Então a oração também é um compromisso. Você não pode começar e parar no meio do caminho porque você encontrou um obstáculo, porque você encontrou uma dificuldade. Não chega, não vou mais orar. Não, quando a luta fica mais intensa, aí que nós precisamos orar mais. Amém, irmãos? Jesus não desistiu. Quando ele estava no Getsemane em profunda agonia, ele disse, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade que está nos céus. Nós precisamos entender que a oração também é um campo de batalha, onde a nossa carne vai lutar contra o nosso espírito, e nós precisamos insistir, nós precisamos continuar, nós não podemos desanimar. Porque aqueles que não desanimam vão chegar ao versículo 9. Porque Jesus disse que se você não desanimar, Ele vai dizer para vocês, por isso digo a vocês, peçam, e lhes será dado. Busquem e vocês acharão, batam e a porta será aberta. Você não vai receber o que você pede, você não vai achar o que você busca, e a porta não vai se abrir se você parar. Enquanto nós não entendermos a importância de nós continuarmos, a gente não vai experimentar isso. O cristão que para, ele não alcança. Pastor, mas Deus é todo poderoso. Deus é. Deus não muda, nem nunca mudará. Mas Ele trabalha em aliança. Ele faz a parte dele e nós temos que fazer a nossa. E a parte mais difícil ficou com Ele. Ele deixou para nós a parte mais fácil. O que Ele deixou para nós? Orar, ler a Bíblia, jejuar e obedecer a sua palavra. Quem foi para a cruz? Fomos nós? Foi Ele. Então nós precisamos entender que este compromisso de oração nos levará até a vitória. Mas nós temos que vencer esse obstáculo, porque o inimigo, ele vai tentar parar você. Porque o inimigo não quer uma igreja que ora. Você acha que o inimigo quer o povo de Deus em oração? Sim ou não? Claro que não. Um povo que não ora é um povo que não persevera. Um povo que não persevera é um povo que não conquista. Nós precisamos manter a nossa vida de oração. E no versículo 11, ele diz, quem de vocês sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe, ou daria um escorpião ao filho que pede um ovo? Ou seja, ele conclui no versículo 13, que se nós que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus tem tantas coisas para fazer em nós. Deus tem tantas coisas para falar com a gente.
Mas isso só vai acontecer se nós dedicarmos tempo à oração. É uma necessidade. Não é, como eu disse, não é uma obrigação. É um compromisso para que eu possa estar ligado ao Pai. E a oração, concluindo então, ela não diz respeito só às minhas necessidades, porque, como dissemos, nos versículos 9 e 10, Jesus está dizendo que todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Aqui Jesus está falando das nossas necessidades. Mas no versículo 13, Jesus vai além. Ele fala que quem pedir ao Pai, receberá quem? O Espírito Santo de Deus. Aí eu quero dizer para você, qual a importância de termos o Espírito Santo? Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Meus irmãos, sem o Espírito Santo, eu não posso estar aqui pregando. Sem o Espírito Santo, o ministro de louvor não pode ministrar. Sem o Espírito Santo, os irmãos não podem tocar e cantar. Sem o Espírito Santo, os diáconos não podem trabalhar na igreja. Sem o Espírito Santo, os líderes de ministério não podem exercer as suas funções. Sem o Espírito Santo, a gente não consegue fazer absolutamente. Então o que a gente precisa? Ser cheio do Espírito Santo. Como a gente faz para sermos cheios do Espírito Santo? Vocês que são maus, versículo 13, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo a quem? Agora eu pergunto a você, quantos de nós tem pedido a Deus, Senhor, me dá do teu Espírito? Pedimos sim. Eu preciso de uma cura, eu preciso de uma libertação, eu preciso de um milagre, eu preciso da conversão de um familiar, de um ente querido. Isso a gente pede, amém? Mas quantos de nós tem pedido insistentemente, Senhor, enche-me do teu Espírito? Sem o Espírito, não podemos fazer nada. Sem o Espírito, quando nós falamos de Jesus para alguém, as palavras elas saem vazias, porque não são as minhas palavras, não são as nossas palavras que irão convencer as pessoas. Quem convence o homem do seu pecado é o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos voltar a ter fome e sede de Deus, porque nós precisamos também pedir a Deus, enche-nos do teu Espírito. Eu quero concluir dizendo, primeiro, precisamos voltar a ter fome de Deus. Quem não tem fome, não busca. Segundo, precisamos entender que a oração é um compromisso. Não podemos parar no primeiro obstáculo. Terceiro, se nós que somos maus sabemos dar coisas boas, muito mais Deus tem para nos dar, amém? Então nós podemos pedir e Deus vai nos abençoar. E quarto, precisamos pedir o Espírito Santo. Precisamos. Se nós não entendermos isso, não vamos conseguir cumprir a vontade de Deus. Jesus disse para os seus discípulos, eu vou, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei um outro Consolador, o Espírito da verdade, que guiará vocês a toda verdade. Ou seja, se não fosse importante, Jesus não teria dito que mandaria.
Se Jesus enviou o Espírito Santo, é porque a presença dele é muito importante para a igreja. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, Jesus disse: permaneçam na cidade até que vocês sejam revestidos de poder. Sem o Espírito Santo não podemos fazer nada. Os apóstolos provavelmente já tinham falado de Jesus para muitas pessoas, mas no dia em que o Espírito Santo desceu, lá na festa do Pentecostes, quando Pedro se levanta e prega a palavra cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que 3.000 pessoas se converteram, porque Pedro estava cheio do Espírito Santo. Nós precisamos entender que sem ele nós não podemos fazer nada. Então, o que nós precisamos fazer? Pedir. Peçam, versículo 9: peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Versículo 10: pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Amém? Que nós possamos colocar esta palavra em prática. Que nós possamos levar essa palavra para o nosso coração. Não é uma obrigação. Não é um momento do dia em que eu cumpri uma tarefa. O salmista, ele chega a dizer que assim como a corça anseia pelas águas, assim por ti suspira a minha alma. É uma necessidade. A nossa alma, ela tem sede de Deus. E nós precisamos beber dessa água. A única maneira é a oração. O pastor, é difícil? É. Ah, pastor, dá trabalho? Tá. Ah, pastor, a minha carne não quer mesmo não. A gente consegue ficar 2 horas assistindo um filme, ou uma novela, ou uma série, sim ou não? Mas se a gente está 5 minutos orando, dá cãibra na perna, dá coceira, a gente lembra da conta que tem que pagar, não é verdade? Por quê? Porque é uma batalha. A carne não quer orar, a carne não tem prazer em orar, mas sabe quem precisa da oração? O nosso espírito. A nossa vida espiritual, ela é movida pela oração. Então que nós possamos colocar isso em prática nas nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé. Quero chamar o ministério de louvor.